Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Para todos, muito boa noite ou muito boa tarde, se assim o entender. Hoje é sexta-feira, princípio de fim de semana. Seja muito bem-vindo ao especial informação do dia 29 de abril. Como é habitual, vamos ter a informação diária aqui na SPT e também nas redes sociais, também no Facebook. Portanto, para todos aqueles que estão connosco nas plataformas e também no Facebook ou nas redes sociais, o nosso muito boa noite e seja muito bem-vindo uma vez mais. Eu queria dar a conhecer aos nossos telespectadores que na próxima quarta-feira vamos ter aqui o segundo debate, é importante que saiba isto, entre os candidatos que vão aqui apresentar-se à comunidade portuguesa na SPT, no segundo debate que vamos ter. Então esse debate eu queria que soubessem, em função da preferência da grande maioria dos nossos telespectadores, que o debate vai ser conduzido em inglês e em português. Portanto, obviamente que terá aqui a oportunidade de poder perceber um bocadinho mais, para quem não fala inglês ou não fala bem inglês, perceber aqui um bocadinho mais quais são os temas que os candidatos vão apresentar nestas eleições do próximo dia 10 de maio. É importante que tenha isso em consideração. Por outro lado, também hoje vamos ter aqui no programa Maria Almeida, do University Hospital. Vamos conversar com ela sobre a abrangência que este hospital está a ter em relação às comunidades portuguesas, sobretudo a esta área do Anondante. É muito importante que veja porque lhe diz diretamente respeito e, naturalmente, vai querer saber o que se vai passar. Agora, vamos para as notícias na sua generalidade, começando pelo Presidente Biden, que vai pedir ao Congresso mais dinheiro para a Ucrânia. O Presidente diz que 21 mil milhões de dólares que vai pedir não são para uma guerra contra a Rússia, mas sim para ajudar a Ucrânia a defender-se da Rússia. Joe Biden pediu ao Congresso norte-americano mais 33 mil milhões de dólares para ajudar a Ucrânia a defender-se da invasão russa. O total inclui 20 mil milhões de dólares em assistência militar para Kiev e para apoiar as defesas nos países vizinhos. O presidente dos Estados Unidos voltou a sublinhar que estas não são ações de ataque. Não estamos a atacar a Rússia, estamos a ajudar a Ucrânia a defender-se da agressão russa. Joe Biden quer ajudar a Ucrânia e também os países da Europa particularmente dependentes do gás russo e lembrou que, por falta de pagamento em rublos, a Rússia cortou o fornecimento de gás à Polónia e à Bulgária. Não deixaremos a Rússia intimidar ou chantagear para escapar às sanções. Não permitiremos que utilizem o seu petróleo e gás para evitar consequências para a sua agressão. Para além de pedir mais dinheiro para apoiar a defesa ucraniana, o presidente dos Estados Unidos vai propor ao Congresso a doação à Ucrânia dos fundos confiscados aos oligarcas russos e a inclusão da evasão a sanções na categoria de crime organizado. E este é um alerta SPT, sobretudo para os nossos telespectadores que nas últimas horas ficaram privados da rede Verizon, Fios Verizon. Portanto, para todos esses telespectadores que ontem sofreram por não ver parte do nosso especial informação e hoje durante o dia a nossa programação, queremos informá-los de que houve de facto um problema com a fibra óptica da Verizon a nível nacional e que neste momento já está o problema resolvido ou solucionado. Portanto, queremos dar as boas-vindas àqueles que hoje estavam a pensar que não estavam connosco, mas estão. E isso para nós é muito importante e é muito bom. Portanto, Verizon já a funcionar em pleno, portanto já os telespectadores podem acompanhar este jornal que habitualmente nós transmitimos de segunda a sexta-feira. A rede de restaurantes McDonald's declarou um prejuízo de 127 milhões de dólares no último trimestre na Rússia e na Ucrânia. A guerra é responsável pela situação devido a pagamentos a funcionários e também a estoques elevadíssimos que esta empresa possuía nestes dois países. A empresa McDonald's fechou temporariamente os seus restaurantes na Rússia por causa da invasão da Ucrânia pelo país. Também fechou restaurantes na Ucrânia. Essas paralisações custaram ao McDonald's 127 milhões de dólares no último trimestre. A rede McDonald's disse em março que continuaria a pagar aos seus 62 mil funcionários russos, apesar de fechar as operações no país. O CEO, Chris Kempstasky,
Acrescentou que o McDonald's também está a apoiar os funcionários ucranianos. Esses custos com pessoal, mais os pagamentos de alugueres, custaram à empresa 27 milhões de dólares. Os outros 100 milhões de dólares foram de alimentos e outros produtos e artigos dos quais terá que se livrar. Os resultados incluem 100 milhões de dólares em estoques da empresa que provavelmente irão para o lixo devido ao encerramento temporário dos restaurantes. A empresa oferecerá uma atualização sobre os seus planos para a região até ao final do segundo trimestre. Donald Trump foi intimado a pagar uma multa de 109 mil dólares diários, ou melhor, de 10 mil dólares diários, assim é que é, até que apresente no escritório de um procurador de Nova Iorque documentos de contabilidade relativos às suas empresas. Trump é acusado de inflacionar as suas propriedades no intuito de pagar menos impostos e solicitar empréstimos muito mais avultados. Um juiz de Nova Iorque ordenou ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o pagamento de 10 mil dólares diários até que concorde em entregar documentos de contabilidade como parte de uma investigação civil às suas empresas. No dia 17 de fevereiro, a procuradora conseguiu que um juiz de Nova Iorque ordenasse que o magnata republicano e os seus filhos Donald Jr. e Ivanka testemunhassem sob juramento no âmbito desta investigação, uma decisão contra a qual os Trump apelaram. O tribunal solicitou também que antes de 31 de março fossem recolhidos documentos de contabilidade sobre a organização Trump. Perante a ausência de resposta, o juiz voltou a pedir ao Supremo Tribunal do Estado de Nova Iorque que Trump seja declarado responsável pelo crime de obstrução por se ter recusado a cumprir a ordem judicial. A Procuradoria-Geral de Nova Iorque suspeita que a organização Trump tenha inflacionado de forma fraudulenta o valor dos seus imóveis ao solicitar empréstimos bancários para pagar menos impostos. A advogada de Trump acabou por recorrer da decisão. Trump e a sua família tentaram várias vezes acabar com a investigação do procurador. Além desta investigação, que ocorre na esfera civil, foi aberta uma outra investigação criminal em Manhattan sobre uma possível fraude financeira no interior do grupo Trump. Os liceus de New Jersey estão de parabéns. 81% das escolas do Estado encontram-se nas mais bem conceituadas em todo o Estado de New Jersey. No ano passado foram 39 escolas. Este ano são 81 liceus, segundo o US News and World Report. 81 escolas públicas do ensino médio de New Jersey estão entre as 10 melhores do país, mais que o dobro do número do ano passado. Em 2020, 39 escolas de New Jersey tiveram essa distinção. Os rankings abrangem mais de 17.800 escolas, quase todas escolas públicas do ensino médio do país, e usam taxas de graduação, prontidão para a faculdade, proficiência e desempenho em leitura e matemática, desempenho de alunos carentes e abrangência do currículo. A publicação mede a preparação para a faculdade pela participação e desenvolvimento nos exames de Advanced Placement e International Baccalaureate. 15 das escolas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática do Estado estão entre as 100 melhores escolas do país, incluindo a High Technology High School em Lincroft. 8 escolas do ensino médio de New Jersey estão classificadas entre as 100 melhores do país. A Middlesex County Academy for Science, Mathematics and Engineering Technologies. Em Edison, ficou em 23º lugar. A Union County Magnet High School, em Scotch Plains, classificou em 49º. As academias do condado de Bergen, em Hackensack, ficaram em 61º lugar. Dr. Ronald and McNair High School, em Jersey City, ficou em 68º lugar. A Middlesex County Academy, em Woodbridge, ficou em 69º lugar. A Biotechnology High School, em Freehold, ficou em 80º lugar. Também a Escola Secundária Técnica do Condado de Bergen ficou entre as classificadas. Portanto, os nossos parabéns vão, obviamente, para estes estabelecimentos de ensino, porque estar conceituado entre 100 as 100 melhores escolas ou liceus do país é, de facto, uma honra muito grande. Portanto, é bom que seja assim. Ainda falando de estudantes, o presidente Biden está a elaborar um plano para ajudar os estudantes a eliminar os seus empréstimos federais que contraíram para os seus cursos.
Nos próximos dias, Biden irá falar deste assunto, ainda que o tivesse feito hoje. É muito importante que quem está a estudar, e sobretudo aqueles que devem menos de $50 mil, possam ter uma ajuda da administração americana. Dezenas de milhões de americanos sobrecarregados com empréstimos estudantis podem finalmente ouvir em breve o que o governo Biden decidiu fazer sobre o perdão da dívida. Jen Psaki, a secretária de imprensa da Casa Branca, referiu esta semana que nenhum estudante pagou um cêntimo em empréstimos federais desde que o presidente assumiu o cargo. Psaki referiu que o presidente Joe Biden tomará uma decisão sobre qualquer cancelamento das dívidas académicas muito em breve, mas não menos a quem deve mais de $50 mil. O alívio, proposto na era da pandemia, está em vigor há mais de 2 anos e está programado para expirar em 31 de agosto. Mesmo antes da crise de saúde pública, os problemas de reembolso eram comuns entre os estudantes que contraíram empréstimos para custear os seus cursos. O saldo pendente da dívida académica do país ultrapassou os $1,7 trilhões e representa um fardo maior para as famílias do que dívidas de cartão de crédito ou de automóveis. As consequências financeiras da crise de saúde pública vieram piorar a situação, referiram os especialistas. Um estudo recente descobriu que aqueles que contraíram empréstimos estudantis relataram uma probabilidade de 16% de perder rapidamente um pagamento se a pausa do pagamento terminasse. Embora Biden tenha expressado ceticismo sobre o perdão de empréstimos estudantis no passado, vários desenvolvimentos desta semana sugerem que ele pode estar a mudar a sua ideia. Os pedidos semanais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos voltaram a diminuir na semana passada para 180 mil, mantendo-se em níveis historicamente baixos, anunciou hoje o Departamento de Trabalho norte-americano. Na semana anterior tinham sido registados 184 mil pedidos. O Departamento do Trabalho indicou também que na semana terminada em 16 de abril, o total de beneficiários de subsídio de desemprego caiu em 1.000 pessoas em relação à semana anterior para 1.408.000 pessoas, o valor mais baixo desde 21 de fevereiro de 1970. O euro desceu abaixo de 1,05 e isto é uma boa notícia para quem envia dinheiro para Portugal e faz transferências. O mínimo desde abril de 2017 em relação ao dólar, que se valoriza devido à divergência entre as políticas monetárias do Fed e também do BCE. O valor do euro desceu abaixo de 1,06 dólares, o mínimo desde abril de 2017, devido à divergência entre as políticas monetárias da Reserva Federal e do Banco Central Europeu. A recente mudança de orientação política do Banco Central Europeu não conseguiu impulsionar o euro em relação ao dólar, uma vez que é relativamente menos agressivo e porque se espera que a política monetária se aperte a um ritmo mais lento do que a da Reserva Federal, acrescentaram os analistas da Ebury. O aumento de risco de estagnação na zona euro em relação aos Estados Unidos, em resultado da guerra na Ucrânia, constitui também uma pressão descendente sobre o euro. As tensões entre a União Europeia e a Rússia sobre o fornecimento de energia estão também a pesar sobre o euro. A Rússia cortou o fornecimento de gás à Bulgária e à Polónia. A volatilidade contínua no mercado favorece largamente o dólar americano em fluxo de refúgio seguro. A venda generalizada de ativos de risco, devido a preocupações com o abrandamento económico global, fez baixar o valor do euro. Para quem já viu o dólar, ou melhor, o euro valer 1,40, 1,45, ou portanto 40 cêntimos ou 45 acima do dólar, quando vemos o euro valer 5 cêntimos acima do dólar, é de facto uma boa notícia para quem cá está e, obviamente, para quem faz transferências para Portugal. Não é tão bom para quem vem de Portugal para os Estados Unidos e faz compras, porque vai gastar mais dinheiro, mas o que é certo é que para quem transfere dos Estados Unidos para Portugal é uma excelente ideia. O uso da máscara em Portugal é altamente controverso e é facultativa. Contudo, há locais em que a máscara é obrigatória. As multas para quem não acata a ordem do uso de proteção facial, atenção, se vai a Portugal tem que pensar nisto, a multa é de 100 a 500 euros.
O uso de máscara caiu na generalidade na semana passada em Portugal, mas já há situações em que continua a ser obrigatório. Nestes casos, mantêm-se as coimas que podem ascender os 500 euros. As máscaras são obrigatórias nos estabelecimentos e serviços de saúde, lares e outras estruturas residenciais ou de acolhimento de idosos, serviços de apoio domiciliário a idosos ou outras populações vulneráveis, unidades de cuidados continuados integrados, transportes públicos e transportes coletivos de passageiros. De acordo com a DEC Proteste, os utilizadores destes espaços que violarem o uso obrigatório de máscara podem ser sancionados com uma coima que vai dos 100 aos 500 euros. Vale lembrar, contudo, que o uso de máscara neste espaço está dispensado às crianças menores de 10 anos e pode ainda ser dispensado se for apresentado um atestado médico de incapacidade multiusos ou uma declaração médica que confirme a incompatibilidade do uso de máscara com a condição da pessoa, como, por exemplo, uma condição clínica ou cognitiva do desenvolvimento e perturbações psíquicas. O Governo aprovou em Conselho de Ministros o fim da obrigatoriedade do uso de máscara na generalidade, prevendo-se algumas exceções. A medida entrou em vigor ainda no final da semana passada, após ter merecido luz verde do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Já a partir de maio, quem pretender fazer um teste rápido de antigênio numa farmácia ou num laboratório em Portugal, terá de o pagar. Isto porque o Governo vai deixar de comparticipar os 2 rastreios mensais a que os portugueses tinham até aqui direito. No passado, o número de testes gratuitos a que cada cidadão tinha direito já tinha diminuído, tendo passado, recorde-se, de 4 para 2 testes mensais no mês de março. Agora é o fim desta medida. Os juros subiram, mas as casas continuam a vender-se ainda mais em Portugal. Em relação a fevereiro, as casas valorizaram mais 17 euros por metro quadrado. O valor a que os bancos avaliam os imóveis para efeitos de concessão de crédito à habitação voltou a subir em março, pelo 7º mês consecutivo, batendo um novo recorde. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, publicados esta quarta-feira, o valor mediano do metro quadrado fixou-se em 1,331 euros. É o valor mais alto de sempre e corresponde a uma subida de 17 euros face a fevereiro. Os dados indicam que o mercado imobiliário nacional continua em expansão, mesmo no cenário de subida das taxas de juro e elevada inflação. Em março, mesmo no contexto da guerra na Ucrânia, os bancos realizaram cerca de 32 mil avaliações, mais 23,5% face a março de 2021. Em março, o valor mediano subiu 1,3% face a fevereiro, com o maior aumento a registrar-se no Alentejo, 2,8%, e a única descida no Algarve, menos 0,6%. Se a comparação for feita com março de 2021, o valor médio das avaliações cresceu 12,1%, sendo que a avaliação mais intensa acontece no Algarve, 16,4%, e a menor no Alentejo, 8%. Muitos portugueses pensam que quando morre um familiar em Portugal, podem ir ao banco, lá em Portugal, e levantar os fundos que ali estão depositados. Que podem vender o carro e a casa da pessoa que faleceu, sem qualquer problema. Mas, na verdade, não é bem assim que as coisas funcionam. Nelson Trezo. Não é mesmo assim. Não é nada assim. Aliás, se as pessoas forem ao banco com uma certidão de óbito e reportarem o falecimento daquele titular da conta, o que acontece é que a conta fica imediatamente bloqueada, nos termos do Código do Imposto de Selo, nomeadamente o artigo 63A. Ou seja, a lei quer preservar a herança. Ou seja, há pessoas que podem ter acesso à conta, neste caso em particular, e poderão fazer levantamentos indevidos, porque não são herdeiros. Portanto, o objetivo desta norma, que até é uma norma bem concebida, é de evitar a dissipação do património, neste caso mobiliário. Contas bancárias, ações, obrigações, várias aplicações financeiras. Ou seja, se o banco cumprir escrupulosamente a lei, a partir do momento que toma conhecimento da notícia da morte do titular, é obrigado a
congelar, eu prefiro dizer bloquear. Bloqueia a conta fica bloqueada. Se forem 2 os titulares, só metade da conta é que fica bloqueada. Se houver um só titular, então toda a conta por inteiro fica bloqueada, até que os herdeiros apresentem a escritura de habilitação de herdeiros, por um lado, e comprovem a participação do imposto do selo nas finanças, por outro. De outra forma, não conseguem levantar o dinheiro, não conseguem vender o carro que era do falecido, não conseguem vender casa, não conseguem vender terrenos, não conseguem fazer rigorosamente nada. Portanto, é condição sine qua non, é condição indispensável que haja o cumprimento das formalidades legais, queria eu dizer, que é a habilitação de herdeiros e o modelo 1. E depois é assim, se houver herdeiros nos Estados Unidos que não tenham o NIF, o número de contribuinte, também precisam de pedir o número de identificação fiscal, sem o qual também não conseguem fazer nada, rigorosamente nada. Penso que terei sido suficientemente esclarecedor em relação a esta matéria. Completamente esclarecedor, Nelson, muito obrigado. Eu queria também informar aquilo que os telespectadores sobre algo que se passou ontem em relação à fibra óptica da Verizon. Portanto, temos informação de que o sistema Verizon está a funcionar em pleno nos Estados Unidos. Se alguns dos telespectadores continuarem a não poder ver, portanto, a Verizon ou a nossa programação na Verizon, deverá contactar a própria companhia. Tivemos a informação e temos de que o sinal e a fibra óptica da Verizon já está a funcionar em pleno em todo o país. E agora sim, vamos para o desporto. Ainda antes disso, entretanto, informamos que no próximo dia 14 vai decorrer no Portuguese Sporting Club, em Pertamboy, uma noite de fados organizada pela coletividade. Portanto, é um regresso das grandes noites da canção portuguesa numa casa onde o fado sempre foi uma tradição. É já no próximo dia 14 de maio que os fados regressam a Pertamboy. O Portuguese Sporting Club vai organizar uma grande noite de fados e é com muito prazer que dou as boas-vindas aqui à SPT ao presidente do clube, o Sr. Carlos Rei. Carlos, muito boa noite, obrigado por esta oportunidade. É um prazer. O que é que vamos ter no dia 14 de maio? Como tu sabes, o Portuguese Sporting Club é um clube muito reconhecido em noite de fados. Temos uma estrela muito reconhecida na nossa comunidade, que é a Natalie Pires, que por motivos pessoais dela não vai poder estar presente. Portanto, eu e a minha administração decidimos fazer uma noite de fados à volta de 4 anos que não existe uma noite de fados nesta casa, que é o Portuguese Sporting Club, só nós decidimos fazer isso. A outra razão é que eu sou um amante de fados. Eu adoro fados. Já participei em muitas noites de fados na comunidade portuguesa, onde adorei. E ouço fados todos os dias, nunca me cansa. É um grande prazer ter uma noite de fados numa casa que eu estou a dirigir e uma casa com muita história em fados. Carlos, vão haver vários fadistas da comunidade, portanto, explica-nos um bocadinho o que é que vai ser o programa. Correto, essa ia ser a próxima observação que ia fazer. Nós decidimos convidar certos artistas da nossa comunidade portuguesa. Como nós somos uma comunidade, eu sou uma pessoa que gosta da nossa comunidade junta. Convidámos a Corina, que acabou de lançar um CD, uma grande cantora fadista nossa com muita história na nossa comunidade, Emília Silva, que todos nós conhecemos, Pedro Botas, um grande amigo meu, gosto muito dele ao cantar fado, Juliana Vitor e o nosso Frei José António. Queria aproveitar esta oportunidade a pedir desculpa a todos os outros artistas que existem na nossa comunidade. Sei que existem mais, muito bons, e eu prometo que vão ser convidados para outra oportunidade. Eu prometo que isso vai acontecer. Vamos ter também como músicos o nosso
guitarrista Júlio Iglesias e o viola Francisco Chuba. Então, nós vamos fazer esta noite como uma noite que seja agradável a todos nós. Não só porque eu gosto muito de fados, mas também eu quero que todos os meus convidados, todas as pessoas que decidiram ir ver a noite de fados a Perth Amboy, tenham uma noite agradável, se sentem na sua mesa e ouçam uma noite de fados como deve ser ouvida. Pronto, foi a explicação sobre a Noite de Fados no Clube Português de Perth Amboy, que vai ter lugar. Esperemos que seja uma sala cheia, é muito importante. E agora vamos ao desporto e vamos começar com a Liga Bwin. Em Portugal, a jornada antecipada, o Famalicão venceu o Estoril por 3-1. Também na meia-final da Champions de Futsal, o Sporting goleou o ACCS, que era a antiga equipa do português Ricardinho, por 6-2. Os Leões foram intransigentes e não perdoaram na decisão, por isso garantiram a primeira vaga da final da prova. O Benfica jogou com o Barcelona e perdeu por 5-4, já em tempo extra também. Portanto, o Benfica ficou assim arredado da final com o Sporting, a final será Sporting-Barcelona. O Futebol Clube do Porto também anunciou em forma de nota publicada através das plataformas oficiais, ao início da tarde de ontem, que já vendeu todos os bilhetes a que tinha direito para um encontro cabeça de cartaz da 33ª jornada da Primeira Liga, diante do Benfica no Estádio da Luz. Também o Barcelona anunciou em forma de comunicado emitido através das plataformas oficiais, no início desta tarde, que Martin Braithwaite testou positivo à Covid-19 no mais recente bateria de exames levada a cabo junto do plantel. O jogador da equipa principal testou positivo à Covid, encontra-se bem de saúde, pode ler-se numa curta nota emitida pelos catalães que justifica assim a ausência do avançado do treino realizado hoje de manhã. Também Jorge Mendes, conhecido empresário, reuniu-se esta noite com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, o vice-presidente Rafa Yuste e o diretor de futebol Matteo Alemany, no restaurante Via Veneto, na Catalunha, onde discutiu o futuro de 3 jogadores que agencia. De acordo com o jornal espanhol Mundo Desportivo, um dos nomes em cima da mesa foi o de Francisco Trincão, avançado, que se encontra emprestado ao Wolverhampton até ao final desta presente temporada, mas cujo rendimento tem levantado dúvidas quanto à continuidade no Molineux. E agora chegou a altura de lhe falar do câmbio. Como já sabe, vamos ter aqui a Maria Almeida daqui a alguns minutos para nos falar sobre o University Hospital e a abrangência que vai ter aqui neste nosso bairro do Arrondado. Agora sim, vamos ao câmbio e saber qual é o valor do dólar em relação ao euro e também ao real. 0,9463 e como já lhe explicámos numa peça que apresentámos, 1,05 é o valor do dólar em relação ao euro. No Brasil, em relação ao real, 4,93 para a compra, 0,20 para a venda. Muito melhor no Brasil do que em Portugal. E o dia de hoje não esteve nada mal por aqui, ainda que esta manhã tivéssemos acordado com temperaturas muito baixas, cerca de 37, 38 graus nos Estados Atlânticos, mas o dia foi passando e as temperaturas chegaram mesmo aqui aos 62 graus, ainda com um ventinho. Mas vamos saber o que é que a Catarina Rebimbas conseguiu hoje anotar em relação ao tempo que se faz um pouco pelas comunidades portuguesas, ou melhor, pelas cidades americanas que são mais habitadas por portugueses. Na meteorologia, para amanhã está previsto sol para Newark com 67 graus, Filadélfia com sol com 68 graus, Nova Iorque com sol com 66 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 56 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 63 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 63 graus, Miami com aguaceiros com 79 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 80 graus, Los Angeles com sol com 75 graus, São Francisco com vento moderado com 64 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. E pronto, caros amigos, vamos voltar daqui a 5 minutos sensivelmente com a Maria Almeida. Vamos falar-lhe sobre o University Hospital. Portanto, esteja atento, vai ser interessante a conversa que vamos ter com a Maria Almeida. Fique por aí, já voltamos.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Há 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho dos imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade e agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim, sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quer ser o seu próximo vereador. Esteja atento e ouça todas as segundas-feiras no programa Tardes da Beta, entrevista com Tony Oliveira, presidente da União Local 472. Olá, eu sou Anthony Campos. Minha família imigrou aqui de Portugal. Eles me criaram para trabalhar duro e valorizar minha comunidade. Para mim, o serviço público começou na Lafayette Street School, onde eu era voluntário no Patrulha de Segurança e que depois me levou a ser chefe da polícia. Eu amo o Ironbound e estou determinado a continuar protegendo e servindo os moradores aqui. Todos sabemos que nossas ruas devem ser mais limpas e seguras. E pelos impostos que pagamos, deveríamos receber muito mais de volta. É por isso que estou concorrendo para ser o seu vereador. Porque eu estou com você. No dia 10 de maio, vota Anthony Campos, C2 para vereador. Muito obrigado. Mayor Barack approved how community and police can work together to reduce crime. Replaced all toxic lead service lines at no cost to taxpayers. Prevent thousands of people devastated by COVID from being evicted. And created thousands of affordable homes and apartments. Newark is moving forward. Let's keep the progress. Please elect Lewis Weber for council Tuesday, May 10th. Especiais da semana dos supermercados Seabra Foods de New Jersey. Costela de vaca, peça inteira, 6,49 a libra. Presunto de Parma, 12,49 a libra. Mangos frescos, 5 por 5 dólares. Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods de New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Olá, eu sou Jonathan Seabra e bem-vindos à cidade de Newark. Como é que é possível que temos este tipo de vergonha aqui na nossa comunidade? Inundações, crime e impostos altos. Como é que é possível que aqui no bairro Leste pagamos os impostos mais altos da cidade de Newark e as nossas ruas estão assim nestas maneiras? Buracos por todas as partes. Isto nunca foi corrigido. Que tipo de aspecto é que nós estamos a dar a esta comunidade? Nesta campanha, não se trata de servir os políticos infiltrados. Não devo nada a esses políticos. Trabalhei arduamente e sinto-me capaz de dar toda a minha atenção ao bairro Leste. Esta é a sua campanha. Por isso, junte-se a nós. Está na hora de escolher um vereador que o apoie. Eu vou apoiá-lo. Vote C3, Jonathan Seabra. Eu estou consigo. E nós estamos consigo. A Maria Almeida está aqui ao meu lado, eu estou aqui, mas ela tem aqui umas coisinhas para nos contar sobre o Hospital Universitário, que vai ser muito interessante, porque amanhã é sábado e vamos proceder a uma inauguração que praticamente é
uma inauguração original, nunca aconteceu aqui no Ironbound que um hospital tão grande como o University tivesse uma abrangência até ao nosso bairro, o bairro do Ironbound. Amanhã vamos ver o quê de manhã? Amanhã de manhã, pronto. Boa noite, Luís. Olá. Boa noite a todos. Então, amanhã de manhã vai ser a grande abertura no Ironbound, aqui embaixo no nosso bairro, não é? Que as ambulâncias vão estar outra vez em serviço para a comunidade, que é uma grande sucesso para a nossa comunidade, não é? Então, começando amanhã à noite, já vamos então ter as ambulâncias cá outra vez. Quer dizer que vão estar disponíveis para todos os socorros, para todas as emergências que uma pessoa precise e estão cá. Vão sair diretamente daqui de New York Avenue. Realmente isso em tudo vai ser uma grande abertura e também muito bom para a nossa comunidade. Quer dizer que outra vez temos ambulâncias aqui, que é muito importante para a comunidade. Exatamente no mesmo local onde estava o Ironbound Ambulance Squad. Portanto, exatamente, vai ser ali na New York Avenue e, portanto, vamos ter a possibilidade de ter, no caso de um problema grave de saúde, termos uma ambulância com menos tempo de deslocação desde o hospital até o Ironbound, porque já as temos aqui. Esta é, de facto, uma grande notícia para a comunidade, não é, uma grande notícia. Exatamente o que é que você disse, então. E antes das ambulâncias virem de lá de cima do hospital, estão cá mesmo na New York Avenue, no 399. Quer dizer, então, o que é que isso quer dizer? Vai cortar tempo das ambulâncias chegarem a vocês e todas as emergências que precisarem, elas estão cá para servir. Entretanto, a minha oficina também vai estar aqui para servir. Também vai estar cá. Também vai estar cá, vai estar lá com as ambulâncias. E antes de lhe dizer que pode ligar, se quiser continuar a ligar para a linha aberta, já sabe o telefone que deve colocar, ou que deve discar, portanto, o 973-264-1462. Eu tinha aqui algum reflexo, mas deve ser aqui da beleza da Maria, não é? Oh, Maria, e uma coisa, a que horas é que vai acontecer isso amanhã? Então amanhã vamos estar lá, das 11 da manhã até as 2 da tarde. Venham vocês, venham-se chegar lá a nós, tragam as famílias, tragam as crianças, vamos ter lá muitas atividades para as crianças. Tragam-as, venham conhecer uma ambulância, tocar numa ambulância, venham conhecer a gente que está aqui para ajudar vocês. E sobretudo os paramédicos que também ajudam as pessoas e que são gente como nós e quem sabe, se alguns dos nossos telespectadores mais jovens um dia podem querer ser voluntários, ser paramédicos e têm a oportunidade disso porque o University Hospital, como todos os grandes hospitais que o é, também proporciona esse serviço. A 100% que nós damos esse serviço, mas o melhor de tudo, eu sempre digo, a comunidade que venha conhecer a comunidade que está lá para ajudar, não é? Exatamente, é importante. Porque estamos aqui todos juntos, isto é para ajudar a todos nós, venham lá e tragam o mais importante, tragam as crianças, eles adoram as ambulâncias, tocar nas luzes, nas ambulâncias. Querem ouvir as sirenezinhas a tocar, não é? Exatamente, e sabe o que é? É para a gente se sentir confortável. Estamos cá para ajudar todos a vocês. Claro. Temos uma chamada em linha, vamos saber de quem se trata. Muito boa noite. Boa noite. Olá, minha senhora, tudo bem? Tudo bem, Sr. Luís. Então. Olha, eu queria falar para a Dona Maria, que está aí, que é do Hospital Universitário. Olá, boa noite. Boa noite, Dona Maria. Prazer. Olha, eu já era para ter ido à casa do Ribatejo quando houve lá aquela feira do hospital. Só eu não consegui ir, não tive uma oportunidade de poder ir, mas eu só quero dar um testemunho à Dona Maria, para todos os ouvintes que me estão a ouvir, que o Hospital da Universidade, há muita gente que diz que é assim, que é assado, que tem muitos defeitos e muita porcaria que às vezes se fala, mas para muita gente que nunca esteve dentro do Hospital da Universidade com graves problemas, eu tenho que dizer, e para o povo ouvir, que realmente isso é errado. É errado, porque eu estive lá há 3 anos numa cirurgia de vida ou morte. E, portanto, foi bem atendida, não é? Olha, Sr. Pires, Dona Maria, a equipa de médicos que eu tive foi impecável. Muito bem. Eu ainda estou a ser atendida por eles, dentro do hospital, porque o caso tem que ser revisto cada 6 meses. E digo uma coisa, eu estou viva graças à equipa de médicos que eu tive dentro do Hospital da Universidade. Isso são boas notícias, não há dúvida. E muito obrigado pela sua chamada, é muito importante. Tive uma assistência impecável e dou graças a Deus à capacidade que Deus dá aos homens, aos médicos,
para poder dar a vida ao ser humano que tanto precisa. Muito obrigado pela sua chamada. De nada, Dona Maria. Muito obrigado. E é curioso, Maria, porque quando as pessoas falam em porcaria e não sei o quê, eu já fui a outros hospitais que não o Hospital da Universidade e conheço vários, até do ponto de vista profissional, e notei que quando há muita gente no hospital e as emergências não aparentam sempre um aspecto como as pessoas podem imaginar quando não está lá ninguém. Porque nunca está lá ninguém, por isso que é chamada a urgências, não é? É tanta gente e muitas vezes nem toda a gente coloca o papelzinho dentro do cesto, há mais gente a passear, portanto é perfeitamente natural que isso aconteça. Mas é bom saber que o University Hospital possui uma panóplia de serviços à disposição da comunidade. E são muitos. Há pessoas que me perguntaram, mas tratam, no caso de um problema de coração, tratam-me lá? Claro que tratam. Tratamos de tudo. Tudo que vocês imaginem, tratamos. Somos um dos hospitais mais grandes cá em New Jersey e oferecemos todos os serviços que vocês precisem. Mas exatamente como é que estava a dizer o senhor Luís e como é que diz essa senhora que chamou agora, por vezes uma pessoa não pode ouvir só o que é que se ouve na rua. Muitas vezes fulano diz, mas realmente até você ter uma experiência lá com o nosso hospital é muito importante ter a mente aberta e o coração aberto para ir lá, porque temos uns dos melhores profissionais cá nesta área para tratar de tudo que precisem. As nossas portas estão sempre abertas. Claro que sim, que as nossas urgências, como servimos tanto e para trauma e acidentes graves e transplantações de órgãos, estamos sempre bastante ocupados, mas as portas nunca estão fechadas, nunca estão fechadas e lá nunca ninguém não vai ser atendido. Sim, que pode esperar um bocadinho, mas realmente tudo que vocês precisarem estão lá sempre. Eu agora vou começar a estar aqui então no Ironbound, no EMS Station que vamos abrir amanhã, no 399 da New York Avenue. Vou estar cá, em princípio, entre 2 a 3 dias à semana para ajudar vocês com tudo que precisem. Tenho o meu número de telefone, passem lá. Eu, quando souber o meu horário certo para a minha oficina, eu em breve direi a todos, mas passem lá, tudo o problema que vocês tiverem que seja entre saúde, que vocês precisem, é só uma conversa comigo. Eu estou a ver ali uma senhora a perguntar qual é o número de telefone para onde devo ligar no caso de precisar de uma ambulância urgente. Isso é o número que chamamos sempre, é o 911 911. Tudo que seja... Portanto, por aquilo que eu sei, então o 911 encaminha, portanto, a ambulância que está mais perto do Ironbound, neste caso é do University Hospital. Pois é, mesmo assim. Então o que é que vai? O 911 tem sempre a estação que vai, daí vai para a estação da polícia ou para o centro mais próximo e daí é que vai. Mas o mais importante é que agora a ambulância está a sair aqui do nosso quintal, não é? Do nosso backyard. Há uma vantagem muito grande, Maria, é falar gente que fala português, que é o caso da Maria, e que pode ajudar. Porque muita gente não fala inglês. E isso vai ajudar com certeza absoluta, não é? A 100%. E vocês sabem que, pronto, temos muita gente portuguesa que estão aqui na comunidade e o meu trabalho aqui é para ajudar aqueles que precisam de ajuda. Ótimo, temos uma chamada telefónica em linha. Muito boa noite, faz favor. Olha, boa noite, Olá, boa noite. ao Sr. Luís Sim, e à muito obrigado. Dona Maria. Portanto, eu só estou a ligar para confirmar o que essa senhora há um bocadinho ligou e disse. Pois eu, infelizmente, já lá estive. Conheço aquele hospital há 9 anos atrás. Conheço aquele hospital quase como minha casa, desde a parte da oncologia, à parte médica, ao hospital em si. Salvaram uma vida. Que bom, que bom. Um santo de um médico que é o Dr. Chosky. Conheço muito bem. Eu trabalhei em oncologia também em St. Janos e Dr. Chosky is amazing. A equipa dele todo é fenómeno. Muito obrigado. Porque o melhor. E é só para dizer e dar uma força que as pessoas às vezes têm assim, um pensar errado do hospital, mas o hospital é um grande hospital, tem os melhores médicos, os melhores cirurgiões e é só para falar isso. Muito obrigada, muito obrigada. E que vão porque vão ser muito bem atendidas. Muitíssimo obrigado pela sua chamada também. Obrigada. E é bom ouvir estas coisas, não é? As pessoas felizes, satisfeitas, já tiveram experiências, agora quem não teve poderá tentar ir lá e ver a experiência. Sabe, como tudo, há sempre alguém que nunca vai ficar a 100% satisfeito com tudo, não é? Mas realmente nós temos lá tudo.
E é uma coisa que estamos lá para vocês. Chegam-se a nós, antes de vocês irem de uma hora daqui a um hospital, 30 minutos daqui, vocês têm aqui, estamos no seu quintal, estamos a 5, 10 minutos daqui e temos os serviços. Geralmente um hospital, outro hospital, ou mesmo de Universidade Europeu, pode chegar aqui ao Ironbound em 12, 15 minutos, com o trânsito. Agora imagine ter uma ambulância que vai daqui para a University Hospital, que não tem que vir de lá para cá, muito mais rapidamente a pessoa pode estar na unidade hospitalar. Em 2 a 3 minutos Exatamente, é a melhor coisa que pode estar. Isso é importante. E uma coisa para vocês se lembrarem também, em tudo que seja uma emergência, a ambulância vai ir para o hospital mais perto, não é que a ambulância não vai levar, olha, vou para aqui, para cima ou para baixo, não. Realmente uma ambulância vai sempre ao socorro mais perto do hospital que precisem. Claro. Temos uma chamada em linha. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Olá, como está, meu amigo? Bem? Boa noite. António Gomes de Filadélfia. Senhor Gomes, como está? Tudo bem? Boa noite, Senhor Gomes. Aqui de Filadélfia, a gente só precisa de pessoas como ela. Exatamente. Muito obrigado, Senhor Gomes. Ela já está a salvar, já está a se ficar muito mais Deixa-me apagar feliz. aqui isto, só depois eu fiz assim com o volume. Exatamente. Olha, meu caro amigo, Sr. Gomes. A gente só precisa de pessoas assim. Exatamente. Sabemos que o senhor está em Filadélfia, é difícil chegar lá uma ambulância, mas é sempre uma palavrinha de apoio que sabe bem ouvir, não é? Sabe tão bem. Muito obrigada. E olha, se você se encontrar aqui, venha-me visitar. Vamos ver o que é que o Sr. Gomes nos diz. Diga, Sr. Gomes, faz favor. Não, eu vou muitas vezes a Newark, por acaso. Nunca se sabe. Esperemos que não precise. Vou comer muitas vezes. Esperemos que não precise. Olha, vou fazer um convite quando estiver em Newark. Uma pessoa muito interessante, inteligente. Isso é o que a gente precisa, pá. Exatamente, muito obrigado. Olha, obrigado, faço um convite. Quando estiver em Newark, venha passar ali à minha oficina e vamos conversar um bocadinho. Está certo? Onde é que é? É exatamente na New York Avenue, aqui onde era o Ironbound Ambulance School, que agora passa a ser o hospital universitário. Sim, passa a ser as ambulâncias que vão ser serviços que vão transportar as pessoas, está bem? É para lá onde está o consulado? Não, é ao pé do Campino, ali bem pertinho. É o 399 da New York Avenue. Está bem? Muito obrigado pela sua chamada. Muito obrigado. Ok, um beijinho e um abraço para todos vocês aí. Muito obrigado. Muito obrigado. É, ainda por cima de fora de Newark, portanto, as pessoas que muitas vezes podem vir a Newark e sentirem-se mal, ninguém sabe, não é? Ninguém sabe. Também uma situação que pode ser importante para que as pessoas sejam ajudadas mais rapidamente, Maria. Exato. E outra coisa também, há muita gente que tem raízes aqui, que tem família aqui. Pode ser que vem visitar, pode ser que tem pais, que tem tios, que tem, raízes aqui, não é? E nisso, de qualquer maneira, estamos aqui. Está aqui as ambulâncias que são, vão ser tratadas tudo pelo University Hospital, vou ter lá a minha oficina, mas o hospital está sempre cá. Não tenham vergonha, nenhuma pergunta. Façam uma visita à Maria, não é? Venham lá falar comigo, porque eu sei por muitas vezes gente tem vergonha de perguntar, ou nunca me acontece a mim, ou não sei, mas uma pessoa nunca sabe o que é que vai acontecer realmente, não é? Por muitas vezes fazemos um plano e nunca sabe. E assim, ao menos, vocês já ficam a saber as opções que vocês têm e realmente estamos mesmo pertinhos aqui da casa. Eu tenho ali um senhor, eu estou a vê-lo, está a perguntar assim, olha, eu não tenho seguro, como é que eu vou resolver isto? Venha falar comigo, pois não há só uma maneira de resolver, porque tudo depende da situação, não é? Depende da situação, depende de critérios, de muita coisa, mas falem comigo, cada cenário tem sua maneira de ser resolvido, mas há sempre uma maneira. Temos o Charity Care, que é um programa do hospital, temos outros programas, Medicare, Medicaid, tudo que é dado pelo Estado, mas todas as situações são diferentes. O mais importante é vocês falarem comigo e falar sobre a sua situação ou o seu cenário, que é para tentarmos resolver da melhor maneira para você, porque o que trabalha para um não quer dizer que sempre trabalhará para outro. E temos mais uma chamada em linha. Muito boa noite, linha aberta. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Como está? Tudo bem? Tudo bem. Ótimo, então, o que é que tem para me dizer? Não ouça a sua televisão. Ouça só pelo telefone, está bem? Está bem. Então, o que é que tem para me dizer? Sempre para dizer que já fui 2 vezes ao hospital da universidade e fui sempre bem tratado e sempre posso dizer bem do hospital da universidade. E são boas notícias, portanto as pessoas que têm uma impressão menos favorável já tiveram aqui vários exemplos, sim. Eu tive 2 acidentes e fui tratado no hospital da universidade e fui tratado a 100% para mim,
fico feliz por voltar de ir ao mundo as ambulâncias e tudo. Isso é muito importante. Muito obrigado, agradeço muito a sua chamada. Está bom? Obrigado. E muito obrigado. Esperemos que não precise dos serviços hospitalares, é sempre uma boa ideia. Que não precise, mas se precisar, estamos lá. Claro, e é claro muito bom ouvir Maria, estes pacientes. este projeto que vocês tiveram de implementar este serviço mais rápido de ambulâncias aqui no Ironbound foi um projeto bem pensado. Demorou muito tempo, mas existem provas que, afinal, os portugueses e, sobretudo, quem habita este bairro, brasileiros, hispanos, etc., são exatamente pessoas que necessitam de apoio hospitalar. E, portanto, o hospital pensou, e bem, em colocar este serviço de ambulâncias exatamente porque têm muita gente que frequenta, digamos, por uma questão de necessidade médica ou outra, o hospital universitário. Não é? Exatamente, pois frequentam e precisam, não é só isso, é que realmente precisam, a comunidade precisa da nossa ajuda. E a coisa mais importante, como estava a dizer o Luís, é que isto demorou muitos anos em pensamento e projeto e finalmente estamos cá, vamos estar cá por menos os próximos 10 anos, isso estamos garantidos. Para os próximos 10 anos estaremos cá com as ambulâncias para servir vocês, para tudo que vocês precisem. Nunca se sabe quando uma emergência vai acontecer. Claro. E ao menos sabem, podem dormir um bocadinho mais descansados hoje à noite, a saber que chegando amanhã à noite, a abertura então é amanhã, do momento que a ambulância for puxada para dentro, para a garagem, para serviço, ficamos ativos. É um serviço de 24 horas, não é? 24 horas e 365 dias, não há Ótimo, feriados, excelente, não há nada. Excelente. Uma chamada, muito boa noite, faz favor. Olá, Sr. Luís. Olá, minha senhora, como está? Tudo bem? Estou bem, obrigada. Obrigado. E Estamos todos bem. A Maria está de boa saúde e eu também. Estamos tudo bem, boa noite. Então, diga. Isso é que é bom. Olha, é uma pergunta para a senhora Dona Maria. Sim. Diga. Vocês vão abrir então aí uma filial do Hospital da Universidade, não é? Serviço de ambulâncias, sim. Só é serviço de ambulâncias. Para já é serviço de ambulâncias e está lá a minha oficina. O que é que a senhora estava a precisar? Era dentista. Está bem. Então, olha, chama-me segunda-feira. Sim. E eu segunda-feira falarei com você e tratamos disso. Está bem. Eu só preciso saber o telefone da Maria. Qual é, Maria? O número de telefone que você me pode chamar é 973 Dá-me só um segundo, Dou. Vá lá buscar a cantinha enquanto a gente conversa aqui. Porque as pessoas precisam de saber o telefone porque podem fazer uma pergunta e a Maria encaminhá-las para o melhor local, não é? Exato. Pois é isso exatamente o que Então, eu estou aqui diga para lá, fazer. já pode tomar nota? Já então, estou, diga. Sr. Luís, diga-me lá, 973... 972... 972... 1262. 972... 12... 62, não é? 62, repito. 62. 973 972 1262. Correto. Está certo? Está certo, Sr. Luís. Muito obrigado. Olha, Prazer em ouvi-la. Um bom fim de semana. Para si também. É? Igualmente. E espero a sua chamada segunda-feira. Está bem. Faça não isso. tem horas para eu chamar? Pode chamar entre as 8 às 4. Ou então às 3 da manhã ela também atende. Também atendo. Eu passo a chamada aqui para o nosso caro amigo Luís, não é? É assim, quem tem um telemóvel... Meu nome é Fátima Dias, está bem? Ok, Fátima, senhora Dias, espero a sua chamada. Obrigada. Muito obrigado. Isto é um instrumento que nos acompanha, não é? Este telemóvel. Sempre e à nossa toca beira. às 2, 3, 4 da manhã, sobretudo quando os nossos telefones não são privados, que é o meu caso, que serve, eu sirvo as pessoas da maneira como sei, através da palavra e das histórias, e a Maria serve em função daquilo que faz no ramo hospitalar. A nossa comunidade, não é? Claro, Estamos aqui sem dúvida, sempre sem para dúvida. servir a vocês. É muito importante. Porque havia, de facto, uma mágoa muito grande na comunidade porque não tinham este serviço que foi deixado vago desde que a anterior organização deixou de existir. E agora sim, já podemos, como diz a Maria bem, dormir um bocadinho mais descansados, porque sabemos que uns minutos depois de nós precisarmos, está lá uma ambulância para nos ajudar. E faz uma grande diferença. Por vezes, estes minutos claro. Fazem diferença. Claro que fazem diferença. Sempre fazem diferença. Um minuto pode salvar uma vida, não é? Menos do que um minuto. Uma pessoa exatamente nunca sabe, mas faz uma grande diferença e é bom para a nossa comunidade ter aqui os serviços em tudo que precisem e pouco a pouco, se Deus quiser, com muita força e muito trabalho, chegaremos lá a trazer mais serviços para a comunidade, mas um passo de cada vez. Este é o primeiro sucesso. A Maria teve ali um mas eu já vou explicar depois desta chamada. Muito boa noite, linha aberta. Última. Quem fala? Somos daqui da SPT, a Maria Almeida e eu, estamos aqui para servir. Faz favor dizer. Olha, o meu nome é Marquesa.
Olá. Okay. Então. Marquesa Dias. O meu marido morreu no dia 25 de janeiro. Os nossos sentimentos. Saber se eu tenho de dar relações de bens em Portugal. Olha, eu vou-te explicar. Se o seu marido tinha alguns bens em Portugal, o senhor devia ter ouvido aquilo que o Dr. Nelson Terese disse há pouco, o nosso advogado residente. Não é chegar lá e ir ao banco buscar o dinheiro e vender o carro, não. Tem que ter uma certidão de óbito do seu marido aqui dos Estados Unidos. Tenho. Pronto, então quando for a Portugal, ou faz a tradução dessa certidão, ou quando for a Portugal, apresenta lá, portanto, neste caso, não sei se é a Segurança Social, se é nas finanças, portanto, de forma a poder obter autorização para manusear os bens que o seu marido deixou. Porque nós, eu e ele, já demos à nossa filha, senhoras encanto vivos. Sim. Não sei se precisa de dar a relação de bens, se não. Espere, e já passou uma procuração à filha? Não, nós temos uma... Não passamos nada. A minha filha, do pai já herdada lá, porque claro, ele já o tinha-nos dado. E era senhor enquanto vivo. Ele agora morreu, eu penso que é ela já a herdeira dele. É a herdeira, mas a senhora precisa de apresentar à sua filha um certificado de óbito em Portugal. Ele sabe, nós vivemos aqui nos Estados Unidos. Então vai ter que dizer à filha para fazer isso, para poder ter direito àquilo. Aliás, a senhora também tem direito a 50% daquilo que o seu marido tenha, como sabe, não é? Aqui vem tentar ver se dá aos netos, mas a lei deu de dar tudo para mim. Exatamente, os netos não têm esse direito, minha senhora, têm os filhos apenas. Está certo? Agora, o que eu tenho medo, eu fiquei muito doente, deu uma paralisia nas pernas e fiquei paralítica. Até nos juntámos ombros a dois no hospital. Sim. E então, agora eu queria ir a Portugal. Era bom que fosse para tratar disso lá juntamente com a filha, seria mais fácil. Exatamente. Está bem? Mas eu tenho uma senhora lá, que ela tem na procuração nossa. Pronto, mas desde o momento que a senhora esteja presente, automaticamente a procuração não vale, porque a senhora está lá para tratar dos seus assuntos. Exato, mas ela tem uma procuração porque nós temos lá muita coisa. Certo. E ela, coitadinha, é que maneia aquilo, é que paga as pessoas para trabalhar, claro. Pois, ela faz tudo. Eu tenho o seu telefone, se eu tiver alguma dúvida eu ligo-lhe, está bem? Está bem, muito obrigado. Maria, quem é que eu estou a falar? Luís Pires e Maria Almeida, do University Hospital, está certo? Okay. Muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado. Maria, esta é uma prova que nós somos também serviços consulares, companhias aéreas, serviços de tudo. Hospitalares, etc. E agora passamos a saber mais sobre o hospital universitário. Portanto, não se esqueça, amanhã entre as 11 e as 2... 11 às 2 no 399 da New York Avenue. É ali bem pertinho do Campino, portanto é só voltar à esquina e está ali logo o local onde era antigamente o Ironbound Ambulance Squad. Entre a Garrison e o Gothard. Exatamente. Venham lá entre as 11 e as 2, tragam as crianças, venham ter uns refrescos connosco, venham conhecer quem está aqui para lhe ajudar. Pessoas, não é? É o mais importante, venham conhecer a equipa de socorros e a equipa que estão aqui para apoiar a comunidade e para ajudar a comunidade, é o mais importante. Venham cá. Ótimo, Maria, muitíssimo obrigado, foi um prazer sempre um prazer estar aqui em casa e agora, com o meu caro amigo Luís. Com este vermelho da Maria vou para um comercial e volto já a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Vamos lá ver se a Maria adivinha. Temos sempre uma rubrica diária em que dizemos às pessoas parabéns. Em Happy inglês, birthday. Happy Birthday. Happy birthday. Vamos ver quem faz anos hoje. Happy birthday. Happy birthday to you, muitos parabéns a 2 aniversariantes, são 2, portanto são só 2 dedinhos da mão hoje. 40 anos, olha o nosso querido amigo Nelson Pereira, 40 anos, família fantástica, muitos parabéns Nelson, chegaste à ternura dos 40. Andrew Rodrigues com 3 aninhos e aquele sorriso maroto e simpático, não é Maria? Ai, que carinha tão querida, happy birthday, happy birthday. Muitos parabéns.
E agora vamos saber o que nos diz a Luso-Americana na sua edição digital, hoje publicada. Aqui está. Sport Clube Português de New York atribuiu 21 bolsas de estudo, portanto, em caixa alta, a 6 colunas. O Luso-Americano fala sobre estas bolsas exatamente que foram atribuídas. Agora é importante referir que a partir de 4 de maio terá de ir às compras com sacos reutilizáveis. Vamos falar disso na segunda-feira. Se vive aqui em New Jersey, os saquinhos de plástico já não servem para apanhar o cocó dos cãezinhos, portanto já não pode usar, não é? Quer dizer que este fim de semana tem que ir buscá-los todos. Exatamente. São eleitos este sábado os próximos Mr. e Miss do Sport Clube Português de Salt River. Conheça, portanto, os candidatos. E temos também um homem que já fez a Maratona de Boston e que é importante ler, uma excelente história. Tem muito para ler nesta edição de sexta-feira, edição digital do Luso-Americano. E creio que, a partir deste momento, para além do Luso-Americano, que já viu aí em casa, só tem que nos ver despedir, porque nós queremos desejar-lhe a continuação de uma muito boa noite e também um belíssimo fim de semana, que é aquilo que nós queremos que tenha aí em casa, juntamente com a família e com os amigos. Portanto, vamos ter a telenovela Por Ti, já a seguir. Hoje não há, aliás, já me tinham dito e a produção informou-me agora. Maria, agradeço mais uma vez a presença. Sempre uma... E foi um prazer estar contigo aqui. Sempre estar a prazer estar aqui em casa. Para os teus telespectadores, até segunda-feira, se Bom fim de semana e até semana, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.